Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Já tá morrendo de saudade. Gente, para nossa primeira videoaula de redação, nós vamos precisar do livro de português. Tá aí com vocês? Tá aí pertinho? Se não tiver, você dá uma pausa no vídeo e vai buscar, tá? Porque a gente vai precisar. Ok? Pegaram o livro? Abram na página 95. A nossa parte de prática textual. A nossa prática textual hoje vai ser sobre a crônica. Mas, para você relembrar um pouco das características da crônica, vamos ver o texto a seguir. A crônica é um gênero textual discursivo que narra situações cotidianas da vida urbana. Típica dos séculos XIX, XX e XXI, a crônica normalmente é encontrada em jornais ou revistas. Então, a crônica é um texto simples que retrata uma situação do dia a dia que qualquer pessoa poderia passar, que qualquer pessoa poderia viver, sob um ponto de vista criativo. Então, quando você lê uma crônica, você tem a impressão de que você já passou por algo parecido, de que você poderia passar por algo parecido. Geralmente, quando se lê uma crônica, você tem um pouco de identificação com a história, por se tratar exatamente de uma história do cotidiano, uma história do dia a dia, que qualquer pessoa poderia viver. As características principais da crônica. O fator principal que define a crônica é a sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. Um bom cronista é aquele que narra situações banais sob uma ótica particular e criativa. Então, é como eu estou dizendo, é uma experiência, é um texto que conta uma experiência que qualquer pessoa poderia viver, mas sob um ponto de vista criativo, geralmente bem-humorado. Então, olha só, é comum que esse tipo de texto tenha marcas claras de humor. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples, porque para passar a impressão de que você participa daquela história, de que aquela história faz parte da sua vida, de que você conhece alguém que passou por aquilo, você próprio já passou por uma situação daquelas. Então é uma linguagem bem coloquial, bem informal, sem muito rebuscamento. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente as crônicas são publicadas em jornais, revistas e blogs, e atualmente na internet. Então, quando você vê qualquer site onde conta histórias, blogs, por exemplo, histórias que a pessoa realmente viveu ou que pareça que são histórias reais, pertencem ao gênero textual crônica. Então, essas são as características principais da crônica. Então, vamos voltar aqui para o livro, página 95, que diz assim: na seção Outro Texto, Novas Ideias, você leu a crônica A Espada, de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos já ler novamente esse texto. E aí tem um lembrete, olha só. As crônicas são histórias pequenas com poucos personagens. Esses personagens passam por poucos lugares e toda a história acontece em um período curto de tempo. É uma história bem simples, bem pequena. Vamos lá para a página 87, reler o texto de Luiz Fernando Veríssimo, A Espada. Página 87. A Espada. Uma família de classe média alta. Pai, mulher, um filho de 7 anos. É a noite em que o filho faz 7 anos. Quanto presente, hein, filho? E esta espada? Mas que beleza! Esta eu não tinha visto. Pai. E como pesa, parece uma espada de verdade, é de metal mesmo. Quem foi que deu? Era sobre isso que eu queria falar com você. O pai estranha a seriedade do filho, nunca o viu assim. Nunca viu nenhum garoto de 7 anos sério assim, solene assim, coisa estranha. O filho tira a espada da mão do pai, diz: pai, eu sou o Thunderboy. Thunderboy? Garoto trovão. Muito bem, meu filho, agora vamos para a cama. Espere, esta espada estava escrito, eu receberia quando fizesse 7 anos. Eu a receberia quando fizesse 7 anos.
pai se controla para não rir. Pelo menos a leitura de história em quadrinhos está ajudando a gramática do guri. Eu a receberia. O guri continua. Hoje ela veio. É um sinal. Devo assumir meu destino. A espada passa para um novo Thunderboy a cada geração. Tem sido assim desde que caiu do céu, no Vale Sagrado de Bentael, há 7.000 anos. E foi empunhada por Ramil, o primeiro garoto trovão. O pai está impressionado. Não reconhece a voz do filho e a gravidade de seu olhar. Está decidido. Vai cortar as histórias em quadrinhos por uns tempos. Certo, filho, mas agora vamos. Vou ter que sair de casa. Quero que explique à mamãe. Vai ser duro para ela. Conto com você para apoiá-la. Diga que estava escrito. Era o meu destino. Nós nunca mais vamos ver você? Pergunta o pai, resolvendo entrar no jogo do filho enquanto o encaminha sutilmente para a cama. Claro que sim. A espada do Thunderboy está a serviço do bem e da justiça. Enquanto vocês forem pessoas boas e justas, poderão contar com a minha ajuda. Ainda bem, diz o pai. E não diz mais nada, porque vê o filho dirigir-se para a janela do seu quarto e erguer a espada como uma cruz e gritar para os céus, Ramil! E ouve um trovão que faz estremecer a casa e vê a espada iluminar-se e ficar azul. E o seu filho também. O pai encontra a mulher na sala, ela diz, viu só, trovoada, vai entender esse tempo. Quem foi que deu a espada para ele? Não foi você? Pensei que tivesse sido você. Tenho uma coisa para te contar. O quê? Senta primeiro. Ok, Luiz Fernando Veríssimo. Agora vamos voltar lá para a parte de produção textual. Que tal agora você escrever sua própria crônica? Siga as instruções a seguir e outras que seu professor fornecer. Planejando o texto. Que texto eu vou escrever? Uma crônica. Sobre o quê? Tema sugerido pelo professor. Para quê? Montar uma coleção de crônicas da turma. Para quem? Professores e colegas. Como será a produção? Individual. Inicie conversando com seu professor sobre o tema do texto. Veja as sugestões a seguir. Então, o próprio livro, ele já dá 3 sugestões. Você vai poder escolher entre uma dessas 3 sugestões para fazer o seu texto. Como a mãe do Thunderboy deve ter reagido à notícia de que seu filho se tornou um super-herói? Imagine o diálogo entre a mãe e o pai para produzir a crônica. Então, a sua crônica pode ser o momento em que o pai deu a notícia para a mãe. Como é que ela reagiu? Você pode fazer a sua crônica sobre isso. A segunda sugestão. Como seria descobrir ter superpoderes durante uma situação inusitada? Crie uma crônica com um super-herói que possui superpoderes estranhos. Então, a segunda opção é você criar uma crônica com um super-herói qualquer, dando superpoderes a ele, superpoderes estranhos. E a terceira opção, a terceira sugestão, você escreveu um livro e ganhou bastante fama no país todo. Agora você precisa conhecer seus fãs e fazer viagens pelo país para apresentar seu livro. Em sua crônica, conte um acontecimento dessas viagens. Então, você tem essas 3 opções. A primeira opção é contar o momento em que o pai disse para a mãe o que tinha acontecido com o garoto, com o filho deles. A segunda opção é você fazer uma crônica sobre um super-herói que tem poderes estranhos. E a terceira opção é uma crônica sobre você próprio. Você escreveu um livro, ganhou bastante fama e dinheiro, né, no país inteiro, e agora você precisa conhecer seus fãs e fazer viagens. Em sua crônica, conte um acontecimento dessas viagens, tá? Você vai criar. Seu texto precisará ter título e personagens. A história precisará acontecer em 1 ou 2 espaços no máximo, e em curto período de tempo. E aí a Tina dá uma dica. E não se esqueça de usar o discurso direto no seu texto. Use também os sinais de pontuação corretamente. Gente, para quem não lembra, o discurso direto é aquele que tem 2 pontos. Por exemplo, o garoto disse, 2 pontos. Aí linhas de baixo,
Parágrafo e travessão. É aquele discurso onde aparece o travessão antes das falas, tá? O discurso direto. E não se esqueça de usar os sinais de pontuação corretamente. Ok? Vira a página escrevendo o texto. Use o anexo 4, página 135, para escrever seu texto. Organize as ideias e coloque-as no papel. Depois você pode melhorar o texto. Então, você vai lá no anexo 4, da página 135, e vai fazer a sua crônica, ok? Depois que você fizer a sua crônica, você volta aqui e olha esses itens, analisa esses itens, olha só. Revisando o texto. O momento de revisão do texto é bastante importante na vida de qualquer escritor. Depois de ter colocado as ideias no papel, releia o texto buscando maneiras de melhorá-lo. Nesse momento, você vai pensar em palavras que ficam melhor no lugar de outras, quais sinais de pontuação são mais adequados para cada caso, se a indicação dos diálogos e da fala do narrador estão indicadas de forma clara. Conte com a ajuda de seu professor nesse momento. Infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar na hora da reescrita. Então, peça ajuda a um adulto na sua casa, mamãe, papai, qualquer adulto. Mostre o seu primeiro texto lá no anexo e pergunte a ele o que pode ser melhorado, se tá bom, se tem alguma palavra escrita incorretamente. Então, olha só, todas essas opções, elas têm que ser sim. O que não estiver marcado em sim, o que você não marcar em sim é porque precisa ser corrigido. Você colocou um título no texto? Usou 2 pontos e o travessão para indicar discurso direto? A história se passa em um curto período de tempo? Os personagens passam por poucos lugares? A história da sua crônica possui poucas personagens? Escreveu as palavras corretamente? Então, todas essas opções aqui tem que ser sim. Se por acaso você achar que alguma delas é não, é porque você precisa corrigir, ok? Antes de vocês fazerem a crônica de vocês, o texto de vocês, eu vou finalizar essa videoaula com uma curta-metragem dessa crônica. Assistam e em seguida façam o texto de vocês. Vamos assistir a crônica encenada. As pessoas dizem que para ser herói precisa ter, sei lá, grandes poderes ou uma história para ser contada. Eu acho que é o contrário. Os superpoderes e a jornada vem tudo depois. Para se tornar herói mesmo, precisa apenas acreditar, mas acreditar de verdade e querer bem. Bom, eu acho que eu tenho tudo isso. E hoje... E aí, filhão? Pronto pra festa? Hoje é meu dia.
Mãe! Que foi, Thiago? Nós já vamos abrir os presentes. Ah, podem ir abrindo aí que eu vou limpar isso aqui pra gente dormir logo. Deixa, Thiago. Sua mãe tá ficando velha já. Ah, esse aqui é do tio Gilberto. O que você acha que é? Eu acho que é um carinho. Ih, errou. Ah, mesma coisa, nem vem. Ah, esse aqui é da tia. O que será? Putz, ela sempre dá roupa. Tomara que ela nessa vez seja uma camiseta legal. Gostou? Cuecas? Ótimo. Que legal, você tava precisando mesmo. Ih, acho que vem chuva aí, gente. Foi, filho. Parece que você não gostou dos presentes. Não, não é isso. Tava legal sim. Você deve estar cansado, né? Vamos pra cama? Primeiro que você vai ter tempo, aí você brinca com seus brinquedos aí, então. Olha, filho, mais um presente. Espada? Mas quem te deu isso? Pai, a gente precisa conversar. Precisamos? Sério, pai? Pai, sou Thunderboy, Thunderboy? garoto trovão. Tá certo, filho. Mas agora tá na hora de dormir, tá? Espere. Essa espada era o sinal. Eu a receberia quando fizesse 7 anos. Tava em dúvida se ela viria, mas ela chegou. Deixa eu te explicar melhor. 7.000 anos atrás, no Vale de Bentael, o malvado deus Pietron lançou uma maldição. Ele espalhou pelo mundo todos os males que atiçavam o ódio, a inveja e o ego. Aí, o deus Ramil, protetor da natureza, enviou num raio a sua espada mágica, que era capaz de destruir esses males. Um garoto desconhecido a empunhou e se tornou o primeiro Thunderboy. Desde então, cada nova era, um novo garoto é escolhido para combater a maldição que Deus Pietron lançou. Agora chegou minha vez, pai. Esse é o meu destino. Eu preciso partir. Partir? Então quer dizer que você vai embora e vai nos deixar aqui? Não se preocupe, pai. Quando vocês estiverem do lado bem, eu sempre voltarei. Mas, por favor, avise mamãe. Não sei como ele ia reagir. Conto com você. Thiago, você anda lendo historinhas demais. Mas, pai... É melhor você dar um tempo. E essas aqui vão comigo. Boa noite, filho. Adeus. Já se passaram 7.000 anos, Pietron em uma maldição. Ramil fez sua religião, nada caiu sem explicação. Basta cunhar e um novo guerreiro se transformar. Não se tem que acreditar e querer o bem, lutar pra nos ajudar toda vez que ouvir alguém gritar. Thunderboy, garoto trovão, raio
trovão, a esperança de uma salvação. Giovana, a gente precisa conversar. O que foi? O que aconteceu, Roberto? Melhor você sentar. Ok? Então é isso, gente. A atividade é essa. Não deixem de fazer. É muito importante que vocês façam, que não fique esse período todo sem praticar a escrita, tá certo? Não precisa arrancar o anexo, pode deixar o anexo no livro mesmo. E na volta dão uma olhadinha, tá certo? Então tchau, até a volta. Beijo!